Sabe aquela tensão gigantesca na física moderna? De um lado, a gente tem a relatividade geral, que explica o macro, o contínuo, a gravidade. Do outro, a mecânica quântica lidando com o micro, o discreto, as partículas. Parece que elas simplesmente não falam a mesma língua, não é? Bom, nesta nossa análise de hoje, vamos explorar um framework especulativo fascinante que tenta resolver esse atrito de um jeito bem inusitado. A partir das notas do pesquisador Herbert dos Santos Pereira, vamos mergulhar na chamada teoria de sinais. É uma abordagem que propõe uma mudança radical, literalmente virando de ponta cabeça a forma como a gente enxerga a essência da realidade física. Para desvendar isso, a nossa jornada vai passar bem rápido pelos fundamentos. Vamos ver a realidade como sinal, os 5 vetores que formam a base de tudo, entender o atrito contextual, conferir testes reais no NIST, explorar uma hipótese sobre o ruído da gravidade e, por fim, ver como tudo isso se aplica à biologia. Então, começando com a fundação de tudo, a ideia da realidade processando informação em tempo real. A premissa central aqui é um verdadeiro choque de paradigma. O autor propõe que o universo não é feito, em sua base, de blocos de matéria ou de uma geometria pura e estática. Na verdade, a ideia é olhar para a física com as lentes das telecomunicações. A realidade física seria inteiramente composta por sinais sendo processados em tempo real. Ou seja, tudo isso que a gente chama de físico, a cadeira, o computador, as estrelas, seria apenas o resultado final da decodificação de sinais fundamentais. É como se a informação fosse a matéria-prima da existência. E para que essa transmissão de dados funcione, existe uma gramática, os 5 vetores fundamentais. Pensa num rádio clássico, daqueles de sintonizar. Para definir qualquer sinal no universo, a teoria usa 5 vetores. Os 2 primeiros são familiares. A energia, que é a potência bruta, a amplitude, e a frequência, que é o que determina o tipo de fenômeno físico, se é luz, se é matéria. E olha só que interessante. Quanto maior a frequência, maior a capacidade de atravessar a resistência do ambiente. Mas o verdadeiro coração do framework é a fase. Dentro de um canal de informação, a fase é o alinhamento. É ela que decide se 2 ondas vão se encontrar perfeitamente e criar algo maior, ou se vão colidir totalmente fora de ritmo e se autodestruir. Manter essa coerência de fase é, segundo a teoria, o que mantém as coisas existindo. Para fechar essa estrutura matemática, entram o intervalo e o contexto. O intervalo é a janela de tempo onde essa coerência consegue se sustentar. Já o contexto é o pano de fundo, o canal, o nível de ruído ambiental que o sinal precisa enfrentar e vencer para conseguir se propagar. O que nos leva diretamente ao atrito contextual, a resistência natural da realidade. Todo canal tem ruído, certo? Sabe quando o carro entra num túnel e a música na rádio vai virando estática? Essa é a fricção contextual ou atrito contextual. A teoria define isso como a taxa em que a coerência de fase vai se perdendo, se dissipando por causa do meio ruidoso ao redor. Todo o ambiente físico no universo tem esse atrito puxando a organização de volta para a bagunça. Então, a existência vira uma grande batalha matemática. De um lado, a energia multiplicada pela frequência do seu sinal. Do outro, no denominador da equação, a fricção contextual tentando destruir tudo. Se o sinal tiver força e alinhamento, ele se propaga. Se o atrito vencer, a estrutura simplesmente colapsa e vira ruído de fundo. Mas é claro, uma teoria assim precisa de testes no mundo real. E isso acontece nos laboratórios do NIST. É aqui que a coisa fica muito concreta. Nos relógios atômicos de precisão absurda do NIST, temos íons de alumínio e magnésio presos exatamente no mesmo campo, no mesmo contexto. A teoria de sinais calcula que, por ter uma frequência maior, o íon de alumínio tem uma transmitância de fase superior. Ele resiste muito melhor ao atrito contextual do que o magnésio, suportando matematicamente o motivo empírico de ele ser o oscilador principal. E a matemática da teoria prevê uma diferença testável e exata entre os dois. E vai além. O que o autor propõe é pegar todas aquelas fontes de incerteza que os físicos do NIST já mapearam, como flutuações térmicas e micromovimentos, e reclassificar tudo isso. Em vez de erros isolados, eles seriam agrupados como componentes de um único vilão, a fricção contextual sugando a fase do sistema atômico. E com base nessa reclassificação, a teoria dá um salto altamente especulativo, a hipótese do jitter gravitacional. A relatividade ensina que a gravidade é um tecido contínuo e lisinho, mas o axioma 3 desse framework levanta uma questão fascinante.
E se a gravidade for, na verdade, um canal de informação com a sua própria granulosidade, o seu próprio ruído de fundo? Esse díter, essa tremulação constante da gravidade, imporia um limite absoluto. Seria uma fonte de decoerência quântica impossível de blindar, mesmo no relógio atômico mais isolado da Terra. Para tentar provar isso, o documento sugere um protocolo matemático de 3 passos chamado Signal Check. A ideia é usar técnicas como o desacoplamento dinâmico e cruzar dados de relógios em altitudes diferentes para tentar limpar o atrito comum e, quem sabe, isolar e revelar matematicamente esse ruído de fundo puramente gravitacional. Agora, se tudo é sinal e atrito, o que acontece quando a gente aumenta a escala e olha para a biologia? Se um íon processa sinados, organismos vivos são o auge desse processamento em altíssima fidelidade. Pela lente dessa teoria, qualquer ser vivo é uma rede gigantesca de osciladores acoplados. A saúde, ou a própria vida, é simplesmente a capacidade contínua de manter as frequências e a coerência de fases sincronizadas, lutando segundo a segundo contra o eterno ruído térmico que tenta bagunçar a ordem. E para visualizar isso, pensa num verdadeiro hardware biológico em 4K. Imagina um close-up numa folha da planta aquática Elódia, vendo os cloroplastos girando sem parar. Pela teoria de sinais, o segredo ali não é só a química clássica, é a sincronização de fase quântica. A vida não é só biologia, é a capacidade agressiva de manter a fase e o intervalo completamente estáveis contra o caos e o ruído térmico externo. É uma descoberta revolucionária, se você pensar bem. A planta age como um sensor de ressonância contextual. Ela literalmente percebe as variações ao redor dela, medindo quebras na sua própria coerência interna. A planta monitora a anisotropia do contexto em tempo real. Tudo isso nos deixa com uma reflexão incrível no ar. A natureza já é a tecnologia que estamos tentando construir. Nós apenas aprendemos a ler o sinal. Se a gravidade, o tempo e até mesmo a vida pulsando numa folha de planta são, no fundo, vetores de um mesmo canal informacional, o que acontece com a física quando a humanidade finalmente decodificar toda a gramática do universo? É de explodir a cabeça, não acha? Fica aí a provocação para continuarmos explorando. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.